quinta questão. O gráfico abaixo representa a força de atrito FAT, né, entre o cubo de borracha de 100 gramas e uma superfície horizontal de concreto, quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. Assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo gráfico. Bem, vamos lá. O coeficiente de atrito cinético é 0,8. Vamos prestar bem atenção. Essa tabela aqui que ele nos deu é da força de atrito. Ele nos deu a força de atrito. Essa tabela aqui não é uma tabela em relação ao coeficiente de atrito, em relação à força de atrito. Ok? Então, vamos interpretar aqui esse gráfico. O que é que esse gráfico quer dizer? Quando eu estou aumentando, à medida que eu vou aumentando a minha força de atrito, eu vou fazendo com que o meu bloco ele fique naquela tendência de se movimentar. Vai ter uma hora que eu vou aplicar uma força nele, ou seja, até o 1, eu vou aplicar no 1. Quando ela chega no 1, ela vai ficar na inimência do movimento. Então, até 1, ela vai ficar quase se movimentando, mas não vai se movimentar. Ou seja, se chama inimência do movimento. Depois que eu ultrapasso, o que acontece? A força de atrito cai. Por que a força de atrito cai? Porque o Mi cinético é menor do que o Mi estático. Então, a força de atrito, quando está em movimento, ela vai ser menor do que para eu tirar algo do repouso. Então, essa é a interpretação desse gráfico. Então, ele não está falando nada sobre o coeficiente de atrito. Ele está falando sobre a força de atrito. Então, a gente já descarta a letra A. A letra B. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. Verdadeiro. Então, até 1 newton, ela está o quê? Paradinha. Quando ela atinge esse 1 newton, ela está na inimência do movimento. Então, ela já está quase saindo do movimento, né? Então, quando ela atinge esse 1, ela supera essa barreira. Então, ela começa a entrar em movimento, o coeficiente de atrito vai ser menor, porque é um coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor do que o estático. Então, obviamente, a força de atrito, que depende do coeficiente de atrito, vai diminuir. Então, não vai haver movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Mas vamos ler a outra aqui para desencargo de consciência. Letra C. O coeficiente de atrito estático é 0,8. Lembrando, a gente não está falando de coeficiente de atrito estático. A gente está falando aqui, é força de atrito. Então, essa questão aqui é sobre força de atrito e não sobre o coeficiente. Letra D. O coeficiente de atrito cinético é 1? Não. Há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor de força de atrito? Não. Né? Então, não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1. Então, a partir do momento que ela atinge o valor de 1, ela tira o corpo do repouso. Então, a força de atrito cai porque o atrito agora passa a ser um coeficiente de atrito cinético. Então, a alternativa correta, letra